Olá, boa noite! Olá, boa noite. Que bom você de novo aqui com a gente. Pois é, mais um Artefato ao vivo e a gente adora e conta com a sua presença, é claro. Sempre, né? Tem que participar com a gente pelas redes sociais também. Boa noite, Ju. Boa noite, querido. Bom, vamos lá então para mais um Artefato e o Natal está chegando. E essa é uma data em que a gente costuma fazer várias reflexões sobre nós mesmos, sobre o mundo que nós queremos para o próximo ano. E por isso nós aproveitamos para falar sobre um evento que tem tudo a ver com essa época do ano agora. É a Feira Grátis da Gratidão. É um encontro onde as pessoas levam o que quiserem e também podem pegar o que quiserem. Mas se não quiserem nada, também não precisam levar nada para casa. É um momento de entrega e amor em que os participantes agradecem pelo que têm e doam sem pensar em receber algo em troca. Ou seja, né, nessa sociedade cada vez mais individualista e consumista em que a gente vive, propõe uma reflexão super interessante para a gente nessa época do ano. Bom, além da Feira Grátis da Gratidão, você também confere o último episódio da nossa série de reportagens sobre a exposição Gênesis do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Ela continua aberta para visitação aqui em Bauru, tá facinho de visitar, né, Ju? Com certeza. E você aí de casa sabe que o programa é ao vivo, né? Então participe aqui da entrevista com a gente. Se tiver alguma pergunta ou comentário, compartilhe através das redes sociais da TV Unesp. O endereço da nossa página no Facebook é o www.facebook.com/TV Unesp e o nosso perfil no Twitter é o @TV Unesp. É só você comentar utilizando a hashtag Artefato. Bom, vamos começar o programa hoje com uma estrutura um pouquinho diferente? Vamos lá! Bom, vamos começar então hoje conhecendo um pouquinho mais sobre a exposição Gênesis do Sebastião Salgado. A gente já mostrou aqui nos programas anteriores, hoje é a nossa última reportagem da nossa série de reportagens e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse grande artista, né, Ju? É um dos principais fotógrafos brasileiros contemporâneos e que está com uma exposição aqui no Sesc que vale a pena. Então a gente dá uma amostrinha grátis aí para você de casa ficar com mais vontade de conhecer o trabalho desse grande artista. Então roda o VT. Segundo o Sebastião Salgado, Gênesis é seu último grande projeto, sua última grande expedição. Por conta disso, essa exposição tem um caráter bastante otimista e muito diferente dos trabalhos anteriores. Embora as fotos ainda mantenham um caráter universal, de ter muita empatia com o público, as pessoas gostarem muito, esse é um trabalho para cima. E também tem um diferencial técnico, que é a questão que essa foi a primeira exposição que ele trabalhou tanto com a fotografia analógica quanto com a digital. Então, até metade do processo ele só usou a foto analógica e a partir de um certo momento ele passou a usar o registro digital. Gênesis, embora seja uma exposição artística e fotográfica, ela tem uma mensagem muito forte, que é tanto uma demanda do próprio Sebastião Salgado, uma angústia do Sebastião Salgado e da Lélia de mostrar para o mundo, quanto é uma questão urgente que precisa ser tratada, não tem mais como a gente passar imune, que é a questão da sustentabilidade, então da necessidade da gente preservar o nosso planeta e, inclusive, recuperar o estrago que a gente já fez até agora. E, além de tudo, a gente não pode deixar de perceber a beleza da diversidade cultural que a gente tem no planeta. E quando a gente observa suas fotografias e tudo tão diferente que tem, a gente tem realmente a noção de tudo que a gente ainda não conhece e como a gente merece reconhecer e valorizar as diferenças. Eu acho que mudou a minha vida. O dia que eu fui fotografar o Gênesis, eu era uma pessoa com uma visão do planeta, hoje eu sou outra completamente diferente. Principalmente a minha relação, eu mesmo com o meu planeta. Eu descobri que eu sou natureza, não é isso? Que eu sou um animal como qualquer outro, que todas as outras espécies são tão importantes quanto a minha. Gênesis está aberta ao público de terça a sexta-feira, das 13 às 21h30, aos sábados, domingos e feriados,
das 9h30 às 18 horas. A visitação é gratuita. Olha, gente, é uma exposição que super vale a pena ver. O trabalho do Sebastião Salgado é de uma sensibilidade, assim, ímpar. Sim. Vale super a pena. E uma das coisas que eu achei super interessantes, que a gente até comentou aí nessa série, né, durante essa série, nas últimas reportagens, é que quando o Sebastião Salgado terminou a série passada, né, a exposição Êxodos, ele ficou até meio que depressivo, porque era uma exposição mais crítica, Sim. né, falando um pouco sobre os problemas da sociedade. E aí, quando ele foi para Gênesis, ele voltou a acreditar mais na sociedade, né? Sim. Melhorou a visão dele. Então, é realmente mais otimista e é impressionante, assim, é emocionante. Então, arruma um tempinho, vale a pena, dá tempo de se programar, até porque ainda vai ficar um bom tempo na exposição, Sim, né, Will? sim, ela ainda fica até o dia 15 de fevereiro aqui no Sesc Bauru. A entrada é de graça, o horário de visitação é o mesmo horário de funcionamento da unidade do Sesc, então é só aparecer por lá e visitar. E aí eu vou até aproveitar, Ju, contar uma história. Quando a gente retratou essa exposição no Nesp Notícias, a gente entrevistou o Calil Neto, que esteve já com a gente aqui esse ano no Que Artefato, um fotógrafo aqui de Bauru, né? Exato. Aqui da cidade. E ele foi analisar a obra do Sebastião Salgado com a gente. E ele contou duas histórias ótimas sobre a obra do Sebastião Salgado, que é até legal contar para o pessoal, para quem for lá, ver a obra dele com esses olhos. Primeiro que o Sebastião sempre fotografa em preto e branco, né? Sim. Então ele fala que é muito gostoso uma fotografia em preto e branco porque aguça a criatividade e a mente da pessoa que está vendo a foto, porque você começa a preencher as paisagens com cores. Então cada paisagem não tem uma cor definida, você que preenche de acordo com a sua imaginação. Sim. E uma segunda coisa que ele contou pra gente é que o Sebastião Salgado sempre fotografa muito a contraluz. E uma vez perguntaram para ele por que ele fotografa tanto a contraluz. Então ele tem sempre uma penumbra, uma silhueta, né? E ele contou que quando ele era criança, ele viu o pai dele chegando em casa e a imagem do pai dele abrindo a porta e a silhueta do pai dele era muito linda. Que legal. E isso ficou na memória dele e para sempre. E ele continuou reproduzindo isso. Então, acho que são duas histórias super bonitas do Sebastião Salgado. Se você já tinha visto no Nesp Notícias, não tem problema. São duas histórias que são ótimas da gente ouvir por uma segunda vez, né? Sim, e vale super a pena. Então, fique espertinho aí, se programe. Até o dia 15 de fevereiro você pode conferir esse trabalho incrível aqui no Sesc de graça. Bom, vamos para um rápido intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Artefato e tem também a agenda cultural. Então, continue aí com a gente. De volta com o Artefato, e que tal você ficar por dentro do que rola de bom aqui pela cidade, hein? É hora da nossa agenda cultural, então pode soltar a vinhetinha aí. E que tal relembrar os sucessos dos Beatles de um jeito diferente, hein? A nossa primeira dica é a apresentação Beatles in Jazz, da cantora Júlia Simões. Ela nasceu em Campinas e já encanta o público há 20 anos. A Júlia ganhou, em 2007, o prêmio de melhor intérprete no festival Americanta e hoje já tem um CD autoral gravado. Nesse show de daqui a pouco, o repertório é só com releituras de clássicos dos Beatles misturados com ritmos que vão do jazz à bossa nova. Então parece bem bacana, né? Para quem curtiu, o show é hoje, quarta-feira, às 9 da noite, na área de convivência do Sesc. A entrada é de graça. Bom, e que tal abrir as janelas para ouvir poesias? Nossa próxima dica é a apresentação Rua de Rimas com o pessoal do Núcleo Girândola. É uma atriz, também um músico que anda por diversos espaços do Sesc, levando poesia e música para o público presente. E esse nome, Rua de Rimas, remete àquele antigo costume de abrir as janelas para ouvir os seresteiros. Então, se você quer ter uma tarde diferente, poética e bem divertida, vai lá no Sesc conferir o Rua de Rimas. Essa apresentação interativa é no domingo, dia 21, às 3 da tarde, e a entrada também é de graça. Bom, e para você que gosta de misturar ritmos, arte e esporte, tem uma opção super legal. O grupo Wise Madness vai levar para a Praça Rui Barbosa o projeto Impactar com Arte. Para quem ainda não conhece, o Wise Madness é uma entidade que inicia crianças e adolescentes na dança, na música e no esporte e que sempre procura trabalhar com esses jovens valores como honestidade, a amizade e a solidariedade. Nesta sexta agora, dia 19, eles vão apresentar o resultado das atividades que foram realizadas nas oficinas desse ano agora, de 2014. O público vai conferir apresentações de street dance, stomp,
pirofagia, breaking, rap, skate e roller. Então, para conferir, é só aparecer na Praça Rui Barbosa a partir das 8 horas da noite de sexta-feira. Bom, agora olha que bacana, uma exposição itinerante lá do Museu Afro-Brasil de São Paulo vai desembarcar aqui em Bauru amanhã, quinta-feira. A mostra Foco Negro revela histórias afro-brasileiras através de retratos de personalidades negras, desde o século XIX até os dias atuais. São 50 retratos de personalidades como o escritor Machado de Assis, a cantora Elza Soares e também a atriz Zezé Mota. E mais interessante ainda é que as fotos foram produzidas por ícones da fotografia, como Pierre Verger e Madalena Schurtz. Então a abertura da exposição Foco Negro é amanhã, dia 18, e ela fica por aqui até o dia 30 de janeiro. E lembrando que a Galeria Municipal fica na Avenida Nações Unidas, no piso superior do Teatro Municipal, e a entrada também é de graça. Só complementando, é Pierre Verger. Ah, tô corrigindo, François. né? François. Bom, agora vamos falar sobre uma dica. A gente falou bastante já sobre a Feira Grátis da Gratidão, só que estamos cansados de ficar em pé, né? Claro, vamos aqui para o nosso sofá, porque Vamos lá. essa é mais uma dica da nossa agenda aqui então, né? Aproveitando aqui para falar de vocês que é uma iniciativa super bacana de um grupo de amigos. E aí a gente vai aproveitar para falar um pouquinho dela sobre vocês. A Feira Grátis da Gratidão, ela não surgiu aqui no Brasil. Achei muito legal essa ideia porque é uma ideia que vem de fora, Montevidéu, Argentina, tem no Rio de Janeiro também, que é um pouco mais tradicional aqui no Brasil. Uhum. E aí eles trouxeram ela aqui para Bauru. Então, qual é a ideia? É que as pessoas levem o que de repente não tem mais utilização. É importante que seja alguma coisa em bom estado de conservação, né? Porque é realmente para praticar o desapego. Sim. A ideia é exatamente essa, porque assim, de repente é uma coisa que não tem mais utilidade para mim, mas de repente para outra pessoa Exato. vai ter. Então, Por exemplo, a ideia... livro e filme e CD, né? Sim. Muitas vezes filme. Eu falo por mim mesmo, eu tenho o hábito de comprar muito DVD. Tem filme que a gente assistiu uma vez e você não vai querer assistir de novo. E você pode proporcionar essa alegria de conhecer a sétima arte para outras pessoas. Então é uma coisa bacana de você passar para frente, né? Com certeza. E eu conversei com a Isabel Sotero, que é uma das organizadoras do evento, junto com a Mana Paz, junto também com o Walter Tomás. Peraí, acho que é isso, né? Walter Tomás, que também são um dos organizadores dessa feira. E é isso, a ideia é sempre também realizá-la em locais públicos. Aliás, já teve uma edição no museu, a última edição foi na Casa Ponce Paz. E daqui uns dias vai ter agora, no próximo sábado, mais uma edição da feira que vai ser lá no Teatro Municipal, aqui de Bauru, perto de onde funcionava a cantina. Então, assim, é aberto todo o público, qualquer um pode chegar lá, à procura do que está precisando ou também como forma de agradecimento ao que se tem, levando alguma coisa que possa ser útil para outra pessoa. Sim. É realmente um exercício de generosidade, um exercício de gratidão. E por isso que a gente falou até no começo do programa, né? Eu acho que nessa época, ainda mais de fim de ano, a gente costuma estar um pouco mais sensibilizado com esse tipo de ações, né? Pensando na sociedade. Sim. E agora, inclusive, eles mesmos falam, né? Sim. Que essa realização agora, desse sábado agora, lá no Teatro Municipal, sim, foi feito justamente agora no sábado anterior ao Natal, justamente para frear um pouco o consumismo que todo mundo tem agora nessa época de ano, né? De fim de ano. E aí, para estimular. E até é uma proposta, nosso planeta tem tanto... A gente está passando por um momento que se valoriza tanto a sustentabilidade, né? Preservação. A gente consegue também tornar o país, o planeta, a cidade muito mais sustentável, porque você não precisa imprimir 70 livros, por exemplo. Sim. Você pode imprimir 20 e fazer esses livros rodarem, né? Exatamente. Isso é uma das coisas que a Isabel Sotero, na entrevista que eu fiz com ela, comentou. Que, assim, uma das coisas mais importantes, dos lemas, é de que a escassez não existe. Desde que a gente saiba reaproveitar, desde que a gente saiba dividir isso com os nossos, né, com os companheiros, isso não vai... não existe o lema, não existe a escassez. E ela dizia também que é a história daquela gotinha do oceano, sabe? Não é que a gente vai transformar tudo, mas se cada um ter a consciência de que pode fazer algo para melhorar a sociedade, né, isso vai ter uma reverberação muito maior, né? E a gente consegue realmente um efeito positivo, que alcance um número de pessoas
legal, né? Sim, acho que assim, só deixar bem claro pro pessoal que tá vendo aí, a gente tá vendo algumas imagens das últimas edições da feira aqui em Bauru, inclusive. Eles dizem que para participar da feira a gente pode levar tanto coisas materiais, então como a gente falou, livros, discos, CDs, algum objeto que você queira doar, né? Não vou falar passar pra frente, porque parece que você está querendo se livrar, né? Exato. Mas alguma coisa que você queira dar uma destinação melhor, que ele vai ter um destino muito mais feliz na mão de uma pessoa que realmente precisa dele do que de ficar parado, empuxado em casa. Então tem tanto esse lado material, quanto a gente também pode levar coisas imateriais, né? Você pode doar um abraço, você pode doar um sorriso, uma poesia. Exatamente. Então, até normalmente o pessoal da Esquivo Devoluto, uma banda super bacana que já inclusive participou do Som em Prosa, normalmente vai lá doar um pouco desse trabalho bonito que eles têm. Então, esse é o espírito, assim, é doar sem pensar em receber algo em troca. Então, se de repente você está precisando de alguma coisa, pode passar lá sem vergonha, você pode pegar o que precisar sem ter que deixar nada, e você também pode, de repente, ajudar levando várias coisas. Eu, por exemplo, essa semana já tirei várias coisas e falei, vou fazer minha parte também. Fiquei super animada aí com essa possibilidade. Então, legal falar pro pessoal de casa que não tem nenhuma burocracia para participar. Então, se você quer também fazer parte desse momento super bacana e colaborativo, vá lá no sábado à tarde, das 2 às 5 da tarde, que eles vão ficar lá no Teatro Municipal. Não paga nada para entrar. Não paga nada para levar nada. Não paga nada para pegar nada. Então, assim, sem burocracia. Se você tiver algo para doar ou quiser só ir conhecer a feira, é só chegar lá a partir das 2 da tarde e participar da Feira Grátis da Gratidão. Pois é, e aí, até para fechar esse assunto, a gente separou uma dica para o nosso programa de hoje, que é uma rede social que aproveita. Daqui a pouco. Daqui a pouco? Daqui a pouco. Ah, então vamos deixa chamar o próximo bloco. Vamos chamar o intervalo, então. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, então no próximo bloco eu conto qual que é essa dica que a gente separou e a gente vai conferir uma entrevista super bacana que a Juliana realizou, né, Ju? É isso mesmo, a gente vai falar sobre games independentes, então continue aí com a gente, já já a gente volta. Estamos de volta com mais um Artefato. Eu quero saber, você gosta de games, Will? Eu já contei no nosso programa de games que eu ando viciado atualmente, né? É isso mesmo. Então, para você de casa que também gosta de games, agora a gente vai ver um bate-papo que eu fiz com o Lucas Carvalho, também conhecido aí no meio dos games como o Mídio, que ele vai falar um pouco sobre o cenário dos jogos independentes aqui no Brasil. Então, roda o VT. Tô curioso. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Lucas Carvalho, que é um desenvolvedor de jogos e também um artista digital. Agora, não sei se eu te chamo de Lucas, de Mídio ou de Verde, por onde a gente começa? Bom, fica a critério das outras pessoas mesmo. A maior parte das pessoas me conhece como Mídio, então você pode me chamar assim também. Então tá bom, vamos como Mídio, tá então. Certo. Mídio, conta pra gente um pouquinho de como é que você se interessou, como surgiu esse interesse por game design, pelos jogos, né? Conta pra gente. Bom, eu acho que desde muito pequeno eu trabalho com jogos, então... jogo, na verdade, desde muito pequeno. E seguiu meio que a vida inteira, até 2009, mais ou menos, quando surgiu a oportunidade de trabalho pela primeira vez como QA, assistente de qualidade. E em 2010, eu fui tomar um café no estúdio, me puxaram e falaram, não, acabou o teu trabalho como tester, você vai pra arte. E foi mais ou menos assim até... Claro, crescendo e trabalhando com jogos de maneira legal, até 2012. Em 2012 eu tive o primeiro contato com uma maratona de desenvolvimento de jogos independentes, a Global Game Jam. E nessa ocasião, em 2012, eu pude trabalhar com muita gente diferente e perceber que era aquilo que eu queria fazer, trabalhar de maneira independente, com a liberdade que eu queria, da maneira como que eu queria. E em outubro de 2012 eu pedi demissão e fui trabalhar de maneira independente mesmo. E como é esse trabalho que eu faço hoje? Então tem duas frentes. A primeira é trabalhar de forma independente, fazendo freelance para pessoas que vêm de lugares variados, tem gente do mundo inteiro que vem pedir freelance. E a outra frente é trabalhar com o meu grupo independente, a Alpaca Team. Quando é pedido um trabalho sob demanda, né, um freelancer ou de repente um jogo que vocês estão criando na Alpaca, vocês tendem a ir a algum estilo? Você trabalha direcionado para algum estilo de game ou não? Isso depende do que é pedido mesmo pelo cliente? Olha, depende muito de várias condicionantes. Assim. Quando a gente está na Alpaca, a gente senta e decide.
Ah, então a gente tem 72 horas, vai fazer de que jeito? Ah, a gente pode fazer de tal jeito, discute bastante. Quando eu tenho essa relação com o cliente, geralmente é mais direta. A vantagem na Alpaca é que a gente pode fazer, refazer, jogar fora, guardar. Como que é o processo de produção? O que tem por trás até o jogo chegar em casa ou na internet? Nossa, é um processo muito longo, assim, mas ele é muito divertido e exige muito das pessoas uma habilidade de conseguir se relacionar uma com as outras, porque são áreas completamente diferentes. Normalmente, como funciona com a Alpaca? A gente faz assim, a gente senta, tem uma ideia, se tiver algum evento, por exemplo, uma maratona, 48 horas, 72 horas, a gente tem uma urgência, um tema, a gente senta em volta daquele tema e começa a discutir. Gente, o que a gente vai fazer, blá blá, é rabiscar um monte, mas muito. E assim que a gente definiu as primeiras ideias de mecânica, como o jogo vai ser jogado, como ele funciona, os personagens fazem isso, não tem personagem, como que é esse jogo, eu começo a esboçar muito rapidamente como vai ser a cara desse jogo. Enquanto isso, os programadores já começam a fazer o código. Muito rapidamente eles fazem um protótipo, só para a gente ter uma ideia se aquilo tem futuro ou não. Terminado o protótipo, a gente decide, joga fora, guarda ou começa a desenvolver. E aí a gente começa a fase de iteração, que é colocar um monte de coisas no jogo, aumentar de 1 para 10 cenários, de 1 para 5, ou fazer ele sem fim. Depende do escopo mesmo do jogo. No final, a gente começa a testar e ver se tem erros, se tem bugs, se crasha. Se de repente ele crasha e a pessoa não consegue jogar, sabe? Para dar o produto de uma maneira bastante polida, assim, pro jogador. E aí pode demorar até 1, 2, 3 meses para a gente chegar ao ponto de falar, tá 100% polido, dá para poder mandar. Quando a gente chega nesse ponto, vem aquela questão, onde vender, né? Então muitas pessoas e grupos optam pelo self-publishing, que é eles mesmos publicarem. De forma independente. De forma independente, lojinha do Android, da Apple, ou em outras pela internet, ou mesmo fazer um web game, sabe? Isso acontece também bastante. Como é que você analisa o mercado de jogos independentes no Brasil? Já dá para viver só de jogos independentes? É um mercado em crescimento? Eu acho que é um mercado em crescimento, mas a questão prioritária quando a gente discute como pensar os jogos independentes no Brasil é que a mentalidade do jogador e de quem consome ainda não está preparada para entender exatamente o que é um jogo independente. Curiosamente, assim, existe muito espaço no exterior. As pessoas realmente valorizam muito o trabalho dos independente e dos desenvolvedores independentes brasileiros. Assim, tem muita gente que está despontando lá fora com vários jogos, sabe? Isso é muito legal de ver. Tem crescido bastante, em suma, acho que tem crescido bastante. Mas a mentalidade ainda precisa alterar muito. A gente ainda não consome como qualquer outro bem cultural, como a gente compra um DVD, um CD ou outras mídias, a gente considera como uma coisa meio acessória. É sempre tratado de uma maneira meio acessória. É joguinho, é brincadeira, e a gente precisa encarar como um meio de expressão bastante forte e que possibilita milhões de ajuda e auxílio para todo tipo de gente, área e etc, sabe? Inclusive científico. Legal, Lucas, super obrigada aqui pelo esse bate-papo e sucesso nos próximos trabalhos, com o grupo ou como freelancer. Boa sorte. Obrigado. E agora, posso? Agora eu deixo. Bom, agora então vou comentar a dica que a gente já deu um aperitivo no bloco anterior, até aproveitando esse clima da Feira Grátis da Gratidão que a gente falou agora no segundo bloco. É uma rede social criada por uma brasileira. Que está sendo super premiada. Exato, ela foi escolhida como a jovem mais inovadora do Brasil, uma das jovens mais inovadoras do Brasil. Ela tem só 23 anos e olha que ideia bacana, ela criou uma rede social chamada Believe, que a gente vai ver até algumas imagens dessa rede social agora, e a ideia é super simples. O que você faz? Você faz um cadastro na rede social, você coloca atividades que você manda muito bem, como por exemplo, cozinhar ou tocar uma música, e você começa a trocar essas atividades com outras pessoas. Então eu troco 1 hora minha de aula de música por 1 aula de uma conversa com a Ju sobre indicações de filmes que eu posso ver. Então fica uma troca pela outra. Todo mundo se inscreve colocando uma atividade no qual é muito bom e todo mundo troca entre si. Exatamente. Quanto mais você troca, mais horas você ganha para o seu banco de tempos, né, que eles dizem que é como eles chamam, e você pode trocar essas horas por novas coisas. Não tem circulação de dinheiro. Sim, na verdade é esse tempo, né, que vira essa moeda que você pode trocar por
em mesmo tempo, né? Isso. Comparando com a mesma quantidade de tempo para exercer outra atividade, Exato, né? você doou 1 hora do seu tempo, você pode pegar de volta, você pode trocar por 1 hora do tempo de uma outra pessoa. É uma ideia super bacana, daquelas que depois que a gente lê, a gente fala, como é que a gente não teve essa ideia antes? Dá uma raiva. Dá uma raiva. Porque, olha, eu acho que essa rede tem tudo para dar certo, realmente. Já tem várias pessoas aí aderindo. Sim, já E está em é 55 países já. Não, e é uma ideia super legal, assim, eu acho que, como a gente comentou da Feira Grátis da Gratidão, né, eu acho que tem toda essa atmosfera da gente se ajudar, do quanto a gente pode viver melhor, viver em sociedade, consumindo um pouco menos e se ajudando, se né? ajudando, um ao exato. outro, né, gente? Exato. Então, para você que quiser conferir o endereço dessa rede social é o www.believe, Believe é BLIIVE.com. É só acessar, o acesso é gratuito, é facinho de fazer o cadastro, pode usar os próprios dados do Facebook, é super tranquilo. É isso aí, gente. O nosso programa já está chegando ao fim e na semana que vem a gente já vem aqui no clima de Papai Noel, clima de Natal, para mais um especial aqui de fim de ano. Então a gente espera a sua participação aqui também. Então, até a semana que vem. Até semana que vem, gente. Tchau, Espero tchau. você, hein? Viver o momento, quero esse vento do mar, é simples assim. Tudo tem começo, meio e fim. Quando penso que essa vida vai passar, fico acesa, mudo tudo de lugar. Olho pra lua, saio pra rua, pronta pra conhecer outras pessoas.